Queridos, há algumas coisas na vida que nos perturbam, que tiram a nossa paz, que nos incomodam, que muitas vezes nos levam até a falar sozinho. Você já se flagrou conversando sozinho, falando sozinho? Às vezes alguém ouve e o que é que alguém diz assim, brincando, talvez até respeitosamente? Você está ficando doido? Está falando sozinho, né? Geralmente, é quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda. É quando eu estou muito incomodado com uma coisa, quando eu estou muito preocupado com uma coisa. Alguém é flagrado, algumas pessoas, conversando sozinho. Aqui o salmista, eu queria que você se identificasse, queridos. A palavra é para você, é para mim. Veja, alguém que conversa consigo mesmo. Alguém que fala com a sua própria alma. Alguém que diz coisas à sua alma. O que é que tanto perturba? O que é que tanto incomoda? O que é de tão valioso? O que é de tão interessante que causa essa preocupação nesse homem? Será Davi o salmista? O título do Salmo 42, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Certamente, e assim eu creio junto com alguns teólogos, de que Davi aqui é o salmista, que ele apenas entregou aos filhos de Corá para que fosse musicado o salmo. Ele entregou os filhos de Corá. E eu posso dizer aos irmãos que não há muita preocupação, não vai mudar absolutamente nada no contexto de entender, foi Davi mesmo, foi outro salmista, foi os filhos de Corá. Eu acredito que o salmista, qual a preocupação do salmista aqui então? Irmãos, o salmista ele estava fugido, ele estava foragido, tinha fugido, ele tinha se afastado da cidade santa, do local santo, do único local onde Deus habitava, do único local onde se poderia adorar a Deus. E eu quero contextualizar isso para o culto. Eu quero contextualizar isso para a necessidade do culto, de estarmos na presença de Deus. Embora em todos os lugares, Deus está. Deus está inclusive no inferno. Deus está inclusive no inferno, mas não com sua presença graciosa, mas com a sua presença punitiva. Eternamente com a sua presença punitiva. Mas Deus pode estar na caverna de Adulão ali com o salmista em que ele esteve, ou em qualquer outro lugar que ele tivesse escondido. Deus pode estar na nossa casa, no local de trabalho. Mas especificamente aqui o salmista, ele está preocupado porque ele não está na presença de Deus no único local. Sabemos que Cristo tabernaculou, sabemos que hoje nós é que somos morada do Espírito Santo, mas sabemos da necessidade que há de estarmos na presença de Deus ainda no culto, respondendo à santa convocação do Senhor no seu santo dia, no local e hora específico, para que com os elementos do culto nós adoremos o Senhor. O salmista aqui estava impedido, seja por Absalão, seja por Saul, e aí veja, não tem muita importância entender se Saul ou se Absalão, os teólogos aqui divergem. O que importa entender é que nesse contexto aqui, ele estava fugindo, ele não poderia estar na presença de Deus para adoração na cidade santa, no local santo. E aí então, queridos, com maestria, numa linguagem poética, veja, e ele, mais uma vez eu vou dizer, dá aos filhos de Corá para que possa musicar. Ele mostra, ele conversando consigo mesmo, com a sua própria alma. Eu digo com maestria porque a gramática, como os salmos são escritos, e aí não tem como ser de outra forma, porque é inspiração divina. Veja como ele começa, veja como é que ele registra. Versículo 1 do Salmo 42, eu quero que você observe, aos que têm interesse, observem na sua Bíblia.
Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Veja como suspira a corça. A corça é a fêmea do veado, ou uma espécie de veado. Por que que ele usa esse animal específico? Por que esse animal? Porque esse animal ele tinha um ruído, ele tinha um gemido. Esse suspiro aqui, na verdade, é um gemido. E é um gemido medonho. Sabe aquela coisa que incomoda? Você vê um gato no telhado, aquele som que ele emite, ou talvez um animal sofrendo. E as pessoas ficam com aquela agonia, mas não tem como, vamos sair de perto, não tem como acabar com isso não, esse sofrimento. O animal sofre ali, e nós sofremos ao ouvir esses gemidos. Esse animal, a corça, ele quando estava fugindo dos predadores, ou fugindo de um caçador, e aí ele com sede, ele desidratado de tanto correr, de tanto fugir, assustado, ele geme, ele só se sente seguro quando ele avista o leito do rio. A corça, ela não era como outros animais que quando avistava o leito do rio com muita sede, abaixava ali a cabeça, se inclinava e lambia até saciar a sua sede, bebia água. Não, a corça, ela avistava o leito do rio e ela corria em direção ao rio e ela mergulhava, ela se jogava dentro do leito do rio e ali ela envolta, ela se refrescava, ela bebia a água, ela se sentia segura ali com a água ao seu redor. Ou seja, por dentro e por fora. Essa expressão desse animal com esse gemido. Pra você ter uma ideia, há uma palavra hebraica específica para esse som que a corça emite. De como era específico, de como era único, de como o salmista sabia o que estava colocando ali para que as pessoas entendessem. Ele diz assim: a minha alma geme desse jeito. Olha o que ele diz: como suspira a corça, como geme a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira, a minha alma geme pela tua presença, por estar em comunhão com o Senhor. Qual o motivo, irmãos? Qual o motivo para esse gemido? Alguém vai dizer, eu vou repetir isso várias vezes. Alguém poderia dizer, isso é desnecessário. Isso é exagero. Se ele tivesse preocupado com o que ele deixou em Jerusalém, veja, o que ele deixou lá, ele tinha muitas posses, ele deixou as suas cabeças de gado, ele deixou as suas terras, ele deixou todos os seus bens. Devem estar espoilando, alguém deve estar roubando, devem estar repartindo, estão saqueando tudo. Aí sim, se ele soubesse, olha, você não pode estar lá, e estão roubando tudo, estão levando tudo que é seu, aí sim eu posso concordar com o seu choro, com o seu lamento, com a sua preocupação, com essa inquietação e com essa falta de paz. Rapaz, estão levando o dinheiro dele todo, os números da conta bancária dele estão descendo cada vez mais. Dá para entender porque dessa depressão aqui tão profunda. Por causa de um culto. Por causa de um culto. Por causa de uma ida para o culto. É muito fanatismo. Isso é loucura. Olha, eu não gosto de fanatismo religioso. Ele podia muito bem, de onde ele está, fazer a oração dele. Pode não? Buscar a Deus em casa? Ele não pode não buscar a Deus onde ele... Eu faço culto doméstico com minha família até nos hotéis.
Até quando eu estou num hotel, vamos para a piscina e tal, a gente só sai do quarto do hotel depois que a gente canta louvores ao Senhor, depois que eu prego para minha família, depois que nós oramos. E contudo eu ensino a minha família, as minhas filhas, a minha esposa, não substitui o ajuntamento solene. Mas veja, que loucura, isso é fanatismo. Ele podia buscar a Deus lá mesmo onde ele quisesse, Deus ali escuta, todo lugar Deus está presente, e a onipresença de Deus. E aqui esse homem entra nessa depressão profunda, não por causa dos seus bens materiais. Prestem atenção, irmãos, pecador como eu e você, por causa de um culto, porque não podia ir para a igreja, porque ele estava realmente impedido de ir para a igreja. Estava sendo procurado, que queriam matá-lo. E ele não conseguia ir para a igreja. É essa a depressão dele, é essa a preocupação dele. Então no versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E ele diz: do Deus vivo. Olha do que é que ele tem sede. Olha qual é a sua ansiedade. Olha qual é a sua inquietação, o seu gemido na alma. Do Deus vivo. Toda vez que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, irmãos, a expressão Deus vivo é como se fosse um escárnio para quem é de religião pagã, porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Então por isso que a expressão bíblica é do Deus vivo. Ou seja, se existe outra coisa que chamam de Deus, são ídolos mudos, mortos. Porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Então ele diz: a minha alma tem sede não de ídolos do coração, do qual João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica deles. Um ídolo é tudo aquilo que eu estimo mais, algo que eu estimo mais do que Deus. Eu pregando agora em Mateus, sequencialmente, eu preguei, graças a Deus, todo o Evangelho. Há muitos anos atrás, eu comecei no Evangelho de João, e aí capítulo por capítulo, livro por livro, sequencialmente, à noite. De manhã o Novo Testamento, e de manhã o Antigo Testamento e à noite o Novo. Aí acabamos. Eu comecei pregando em João há muitos e muitos anos atrás. Acabamos, então voltamos para Mateus. Aí em Mateus agora, o sermão do domingo passado, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. E aí, irmãos, eu disse para a igreja: sabe por que ninguém consegue assumir e dizer, isso acontece comigo, pastor? Eu amo a Deus e amo as riquezas. E ali riqueza é tudo aquilo que você mais estima. Quando ele vai dizer onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, o tesouro ali não é especificamente dinheiro, é aquilo que você mais estima. Então, veja, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro, porque é discrepante o interesse desses senhores, é discrepante. Então, se tu está agradando um, automaticamente você está desagradando o outro. Mas aí odiar, pastor, eu não odeio não. Odiar eu não odeio não. Então esse pecado de servir a dois senhores não tem comigo. Porque apesar de eu estimar alguma coisa, valorizar mais do que a Deus, mas odiar a Deus eu não odeio. É porque a palavra odiar ali, irmãos, é como é usada. Jacó amava Raquel e não Lia. Ali pode ser lido, odiava Lia. Não é o odiar, é amar menos. Ele amava menos Lia. Veja, porque Deus amou a Jacó e aborreceu e odiou a Esaú. Ele amou menos a descendência de Esaú do que a de Jacó. Ele amou menos. E aí então a gente pode dizer: pastor, então agora eu assumo, eu peco nesse servir a dois senhores de Mateus 6. Quando nós amamos mais outra coisa, quando eu me devoto mais a outra coisa, quando eu obedeço mais outra coisa, quando eu sou guiado por outra coisa, senão a palavra de Deus, isso é um ídolo. A gente fala do catolicismo romano, são idólatras por causa das imagens. A gente conta na mão as heresias, do catolicismo romano, os ídolos.
E a igreja que se diz evangélica hoje é uma fábrica desses ídolos. Ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Irmãos, nós declaramos isso, servimos ao Deus vivo. E por que, igreja, o nosso relacionamento com Deus é como se Ele estivesse morto? Por que, igreja? Porque nos relacionamos com Deus como se Ele estivesse morto. Quando alguém morre, perdemos o vínculo, perdemos os laços. Nós não falamos mais com quem morre. Nós não ouvimos mais quem morre. E as minhas orações medíocres ao Senhor, o pouco tempo de ouvir a sua palavra na leitura bíblica, na pregação da palavra, eu já me incomodo, eu já me contorço. Por que tem que ser tão medíocre o meu relacionamento com Deus? Tem que ser tão frio, tem que ser tão banal. E aí declaramos que servimos ao Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo, ou seja, de um relacionamento íntimo com o meu Senhor. E ele diz então no versículo 2 ainda: quando irei e me verei perante a face do Senhor. Irmãos, olha a preocupação desse homem. Quando é que eu vou voltar a estar em comunhão plena com o meu Senhor? Quando é que eu vou voltar a adorar o Senhor? Quando? Veja, olha onde é que está o seu foco, olha onde é que está o seu pensamento. Não tem outra coisa para pensar esse homem? Aí ele diz no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Veja, quando a gente fala de alimento, quando a gente fala de uma ceia, de um banquete, a gente está falando sobre festejar, sobre alegria, sobre ter intimidade. A carta de Cristo à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quanta pregação arminiana por aí sobre isso. Olha aí, Deus está batendo na porta. Deus está lá com frio. Deus está lá fraquinho. E Deus está pedindo: por favor, abra. Abra, eu preciso que você abra. Não tem nada disso, a Bíblia não está falando isso. Jesus Cristo ali, ele fala à igreja de Laodiceia. Igreja não é o edifício, não é a instituição religiosa. A igreja é os santos, são os crentes. E ele fala à igreja de Laodiceia. Já são crentes. Ele vai dar um puxão de orelha ali, ele vai exortar a igreja e vai falar, uma das coisas que ele vai dizer é: estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz, se você ouvir a minha voz, a minha palavra, e abrir, eu vou entrar, vou ceiar com você e você comigo. Ceia dá a ideia de intimidade, irmãos, de relacionamento íntimo. Quando eu chamo alguém para ir para minha casa, é porque eu quero aproximação. Eu gostei daquela pessoa, eu quero conhecer mais aquela pessoa. Então abro a porta da minha casa e eu faço uma comida. Vem para minha casa, vem comer na minha casa. A ceia, naquela cultura e na nossa hoje, também significa isso. O que Jesus Cristo está propondo ali para a igreja de Laodiceia é intimidade. Vocês já são crentes. Ouçam a minha voz, intimidade. Aqui ele está dizendo: dia e noite, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Ou seja, aquela figura de banquete, de ceia, de comida, que dá a ideia de alegria. Olha que maneira poética ele diz: as minhas lágrimas têm sido, eu como as minhas lágrimas, ou seja, eu não tenho motivo de festejar. O que ele quer dizer é: não há um embargo na minha tristeza. Eu estou muito depressivo, eu estou muito triste. Vamos para o cinema? Pega um Instagram, que você vai receber um pouco de dopamina quando vê os likes que você está recebendo, os likes. E aquilo mexe com a gente. Vamos sair, vamos lanchar, vamos curtir, vamos pecar muitas vezes.
Você é distraído da sua tristeza. Há algumas tristezas nossas, algumas preocupações, a gente consegue distrair com algum entretenimento, com alguma alegria. É saudável isso, tá, irmãos? Em muitas vezes. O que o salmista está dizendo aqui é: nada, absolutamente nada, vai tirar essa minha tristeza, vai mudar o quadro do meu coração. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, esse tem sido o meu banquete, eu como. E aí ele diz assim: dia e noite. Dia e noite ele quer dizer não para, não tem um minuto de alívio, eu não consigo me distrair. Dia e noite, enquanto eu não me ver na presença de Deus de novo. Irmãos, ele não estava desviado, que é uma palavra que Satanás inventou para a igreja evangélica. Desviado. Ele não está desviado, como nós vimos os cínicos hoje. Ore por mim, meu irmão, eu estou afastado, eu estou desviado e tal. Parece que existe essa permissividade na Bíblia. Alguém pode se desviar. Eu sei que a nossa confissão de fé fala que alguém pode, não é regra para todo mundo, não é regra para a igreja, pode se aprofundar num pecado, cair e passar muito tempo ali, inclusive sofrendo, Deus ali tratando. Aí hoje a gente vê as pessoas nos carnavais, no cinismo. Ore por mim, meu irmão. As pessoas que eu encontro, algumas pessoas: pastor, ore por mim, viu? Que eu estou afastado, estou vivendo. Não oro por você. Que grosseria, isso não é evangelho. Você está tornando a Cristo vergonha, ignomínia de novo. O que diz a Bíblia, você está tentando crucificar a Cristo de novo. A validade do Evangelho, o mundo vai dar credibilidade ao Evangelho pela vida, nossa vida sendo vivida. Aí daqui a pouco volta para a igreja com a cara mais lisa. Perdeu a graça, curtiu tudo o que tinha que curtir, envergonhou a igreja, envergonhou a noiva de Cristo, envergonhou o noivo. Não, eu vamos receber a pessoa e tal. É graça, é misericórdia. Não é o que Cristo ensina, o perdão. Pastor, e o filho pródigo? O filho pródigo não é um texto para dizer que é desviado. Ele não conhecia. Ali o texto é: nós fomos destituídos, nós saímos da presença de Deus quando nós pecamos. Depois é que ele reconhece, ele volta. Ali está a ideia de todo ser humano que volta para o Senhor. E Davi em pecado, né? O salmista, viu? Enquanto eu calei o meu pecado, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Que depressão é essa? Enquanto ele não acertou as coisas com Deus. Ninguém vê Davi curtindo carnaval com deboche, postando nas redes sociais, no mundão, orgulho de servir a Satanás. O que nós vemos, esse desvio sim de Davi, se a gente quiser colocar a palavra desviado, depressivo, porque estava mergulhado no pecado. Aqui não era por conta do pecado, aqui ele estava realmente impedido de estar na presença de Deus. Seja lá um motivo nosso, uma força maior, um trabalho, uma enfermidade. Dia e noite, eu não tenho um sossego. Eu quero estar na presença de Deus. Ele diz: enquanto, no versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Há repetições aqui para ênfase, tá? Ele vai dizer lá na frente que são os inimigos. Os meus inimigos dizem continuamente, eles não param de dizer: o teu Deus onde está? Como é que a gente entende isso? O teu Deus onde está? Alguém está dizendo: por que é que Deus não te livra? A gente pensa logo isso, né? Cadê o teu Deus? Onde é que ele está? Que ele não te livra, não te salva dos teus perseguidores? Por
que Ele não te livra desse problema, dessa bronca aí? Na verdade, não é isso que os inimigos, não é isso que essas pessoas querem quando perguntam. Eles querem algo pior. Quando eles perguntam o teu Deus onde está, sabe o que eles estão fazendo com o salmista? Ele está fazendo com que o salmista se lembre ou não esqueça de que o teu Deus onde está o teu Deus está sendo adorado lá no local santo, na cidade santa, ou então na igreja presbiteriana de Marialva. O teu Deus está lá sendo adorado, está tendo culto, e você não pode estar lá. Isso fazia um mal terrível. Isso levava a essa condição desse homem aqui, de gemer em sua alma, de gemer por dentro. E aí chegava alguém com perversidade e dizia: a igreja está tendo culto hoje, viu, domingo, e você não pode estar lá. Veja quanta maldade. As minhas lágrimas têm sido meu alimento e não paro de comer essas lágrimas. O versículo 4 diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Veja, eu lembro dessas coisas, de onde está o meu Deus, e a minha alma se desintegra, a minha alma se desmancha, a minha alma se derrama de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Olha o que é que ele está lembrando. Está lembrando da igreja, dos irmãos. Certamente Davi ali nas primeiras fileiras, guiando o povo de Deus em procissão, em romagem. Ah, pastor, veja, multidão em festa, entre gritos de alegria, multidão em festa. Irmãos, vejam só, isso não é no local do culto, tá? Como o louvai ao Senhor com adufes e danças, o Salmo 150. Isso não era no local do culto, nem no momento do culto. Isso era nas romagens, indo ao caminho do templo. Os salmos de romagem nós vamos ver isso. Eles indo ao caminho, indo para a igreja. Aí eles batucavam, eles gritavam, eles sorriam. E ele está dizendo aqui, eu lembro de quando a gente estava indo para a igreja. Quando o Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não obstante o dia que você está tendo, o de ontem, a situação que você esteja vivendo, por qualquer que seja o problema, um crente dizia para o outro assim: alegrem-se, alegre-se, meu irmão, que hoje é o dia do Senhor. Isso deve fazer com que todos os seus problemas sejam abandonados ali para aquele momento. Veja, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu sirvo ao Deus vivo. Aí diz o texto do Salmo 122, Jerusalém foi feita bem compacta, ou seja, ela foi feita com suas casas, de maneira que ninguém podia ficar de costas um para o outro, viver de maneira isolada, sem se sociabilizar. O povo de Deus ali, Deus fez a cidade de maneira que as casas ficassem de frente uma para a outra. Aí quando um crente estava saindo de casa, alegrei-me quando me disseram, alegre-se, meu irmão, hoje é dia do culto. Que incrível isso. Ele está lembrando aqui. Olha o que tem na cabeça desse homem, ele só pensa nisso. Aí ele lembra de como passava eu com a multidão do povo, guiava o povo na procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria. Eles iam com alegria. A gente vai no carro discutindo. Vocês já perceberam isso, irmãos? E os nossos filhos estão ouvindo, estão ali brincando com o bonequinho. Tolo eu sou se eu pensar que eles não estão percebendo e absorvendo isso. Daqui a pouco, quando ele chega com 12 anos, não quer ir mais para a igreja, eu não sei porquê. Ele viu a agonia que é para ir para a igreja. É gritaria, discussão, meu pai discutindo com minha mãe. Peraí, toda vez que é dia de ir para o culto, para ir para o trabalho, que é de 7 da manhã, não existe isso. A igreja é bem mais tarde. A alegria de ir para a igreja. Os nossos pequeninos, desde a mais tenra idade, eles absorvem, eles percebem isso. Veja, se eu não me engano, é num comentário de Esdras, o reverendo Hernandes Dias Lopes,
ele comentando ali o texto das crianças de peito que eram convocadas, santa convocação para o culto. Veja, é um argumento fortíssimo para a gente não pegar nossos pequeninos e amarrar num barquinho atrás da arca. Estamos na arca, aí pega um barquinho, amarra e bota eles. É o cultinho, o culto infantil, a linguagem deles. Tudo eu terceirizo. A educação dos meus filhos eu terceirizo. E isso eu terceirizo. Tudo. Até culto, eles precisam aprender com a tia, com as tias. As minhas filhas têm que me ver adorando. Elas têm que aprender comigo. Com a alegria que eu louvo ao Senhor, a devida atenção que eu dou à pregação da palavra, a leitura, ela percebe no meu olhar, no meu semblante. Ao sair de casa aqui na igreja, eles percebem que isso é sincero. Eles imitam. Aí Hernandes Dias Lopes diz que as crianças de peito, elas percebem, se uma lágrima cai, eu acho que eles até isso, se uma lágrima caía dos olhos da mãe, a criancinha de peito está ali. Veja, a gente diz que as crianças não entendem, né? As crianças entendem as nossas discussões, quando a gente está discutindo em casa com o cônjuge, e aí a gente quer falar uma linguagem difícil. Quantas vezes minhas filhas disseram: pai, eu estou entendendo o que o senhor está falando, o senhor está brigando com a mamãe. A gente se orgulha, né? Quando uma criança pega um celular e mexe na configuração em inglês. Para ficar no culto é difícil as palavras do pastor. Aí vejam, irmãos, as crianças de peito, elas percebem a alegria, as emoções do culto ali da mãe dela, na santa convocação. Ele mostra aqui, ele lembra, da alegria de ir ao culto. Então ele fala para a alma dele, o versículo 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Veja, olha ele conversando consigo mesmo. Por que você está desse jeito? Se você serve a um Deus vivo e verdadeiro. Olha quem é Deus para ele. Ele diz: ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Veja, o meu socorro e meu Deus. Veja, irmãos, quando ele fala meu Deus, irmãos, não é essa palavra banalizada dos dias de hoje. Ele quer colocar todos os atributos de Deus. O que é que diz os nossos catecismos? Lá na igreja as crianças amam ficar repetindo isso. As crianças bem pequenininhas. A minha filha de 4 anos, ela ama o que Deus é. Deus é Espírito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, bondade, verdade. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas é tanto de ouvir minhas filhas repetindo isso. Quando ele fala de Deus, todos esses atributos está estampado bem diante dos seus olhos. Então ele diz para a alma dele: por quê? Olha quem é Deus para você. E ele diz então: sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Rio Jordão. Veja, talvez um fileto de água fazia com que ele lembrasse do Jordão. O monte Hermon. O monte Hermon. Aqui na verdade, irmãos, está no plural. No hebraico tem o plural, é o mesmo sofite. Ele quer dizer aqui Hermonims. Veja, ele olhava para um monte e ele dizia: é o monte. O outeiro de Mizar. Ou seja, tudo fazia com que ele lembrasse da igreja, irmãos, contextualizando. Tudo lembra minha esposa, tudo lembra minhas filhas, tudo que eu olho, como eu queria que elas estivessem aqui. Eu olho uma criança e digo: parece com minha filha. E aí parece aquela mulher piedosa, parece com minha esposa. Aquilo que a gente ama, tudo nos faz lembrar. Ele fala aqui da saudade dele. E mais uma vez, ele mostra que o seu coração dele só está nisso, ele não tem outra coisa. Que homem desocupado.
Versículo 7, um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Quando ele diz um abismo chama outro abismo, isso significa que o que está ruim pode piorar. Ele quer dizer, eu não cheguei ainda ao fundo do poço. Essa minha tristeza pode piorar enquanto a minha comunhão com Deus não for restaurada. E essa catadupas, a cachoeira, aquela cachoeira pesada, forte, é como se ele dissesse, um caminhão passou por cima de mim. Contudo, o versículo 8 diz, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A certeza de que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, na certeza, virá o amanhecer. Disso que ele está vivendo, a situação em que ele está. Durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está um cântico de alegria, de celebração, uma oração ao Deus da minha vida, nos meus lábios, porque sai do meu coração uma oração ao Deus da minha vida. Então ele diz, digo a Deus. Olha, ele diz agora a Deus, não diz a sua alma. Digo a Deus, minha rocha. Agora o salmista fala a Deus, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Eu digo a Deus. O que é que o salmista está fazendo aqui agora? É aqui onde o texto, onde toda a Bíblia é sagrada, cada palavra, cada versículo, cada letra, nós devemos enxergar Cristo. Tudo culmina em Cristo. E nesse capítulo, nesse salmo, o salmista pega essas palavras emprestadas aqui do próprio Cristo. Veja, eu digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Irmãos, vejam, Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, por que te olvidaste? Porque o Senhor me esqueceu. Por que te olvidaste de mim? Por que, irmãos? Porque essa opressão, porque esse lamento. Jardim do Getsemane, que significa Getsemane, o lugar da prensa, onde o fruto ali precioso é extraído, é exprimido e se extrai ali o líquido precioso, o azeite. Diz o texto que Cristo escorria da sua pele sangue, e aí hoje cientificamente é comprovado, em meio a uma depressão rara, profunda, os poros se dilatam e a pele goteja sangue. De Cristo escorria, porque ele diz, e está lá nos evangelhos, angústias de morte se apoderaram de mim. Olha que angústia, angústias de morte se apoderaram de mim. E é ali que ele ora ao Senhor. 3 vezes, se for possível. Meu Deus, meu Pai, livra de mim este cálice. Irmãos, ele leva consigo a igreja, né? Ele leva ali os seus discípulos. Os discípulos dormem e dormem. Irmãos, diante de uma situação dessa, foi Jesus Cristo que convidou eles para orar. E eles dormem. Veja o pouco caso da igreja, veja o pouco caso de nós, os discípulos. Dorme. Jesus Cristo, quando Jesus Cristo pega eles na insistência em fazer pouco caso, em dormir, Jesus Cristo diz: basta,
já deu, já é suficiente, vocês mostram o coração de vocês. Irmãos, isso mexe tanto comigo. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos perversos. Orem e vigiem, para que vocês não entrem em tentação. A tentação ali é um tropeço, é uma queda tão grande que morra. Não é tentação que a gente leva tão levianamente, banalmente. É uma queda da qual você permaneça prostrado e morto para sempre. Vigiem e orem para que vocês não entrem nesse perigo, nessa tentação. Porque o Senhor se olvidou de mim. Irmãos, Jesus Cristo, Ele pede a Deus que livre desse cálice. Que cálice? É o cálice da ira de Deus. Apocalipse vai dizer que esse cálice não tinha mistura, irmãos. Apocalipse vai dizer que esse cálice não tinha mistura, que era comum colocar água para suavizar o teor do vinho. O vinho muito forte, então colocava um pouco de água para suavizar. Apocalipse diz que não tinha mistura nesse cálice. Ou seja, o cálice da ira de Deus ele experimentou. Quem experimentou? Cristo. Veja, as pessoas ficam, será que Deus, a ira de Deus, o atributo de Deus, a sua ira santa. Eu digo, você tem dúvida? Olha para a cruz. Olha para a cruz. Se Ele não poupou o seu próprio Filho. Você quer saber se é real a ira de Deus? A ira vindoura de Deus? O todo puro, o todo santo. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo no momento da transfiguração, no momento do batismo. Esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. E agora Ele vai derramar a sua ira, o cálice da sua ira sobre o seu Filho, sem culpa. Mas maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele não pegou os nossos pecados como uma bolsa, Ele me representou ali. É por isso a justificação. Nós somos os culpados, os transgressores. Veja, eu sou justificado porque alguém pagou por mim. Veja, eu sou tratado como justo, irmãos. Eu sou tratado como justo, apesar de ser o transgressor, o injusto e o pecador, porque Ele me substituiu. O sacrifício vicário substitutivo de Cristo na cruz. É como se Ele estivesse sendo desligado do Pai. Veja, porque o Senhor me desamparou. Porque te olvidaste de mim, é a linguagem do salmista. Por causa do meu pecado e o seu, irmãos, nós fazemos pouco coisa. Veja, pecado, porque eu pequei, o que é que tem, né? Tem pecado que eu já assumo como meu. Não, isso aqui eu nem me preocupo mais. Isso aqui eu já peco deliberadamente, porque esse pecado eu não abandono, não. Um pecado, o homem foi destituído da glória de Deus, da sua aceitação. Foi expulso do Éden. Foi expulso do lugar onde Deus andava com o homem e Deus falava com o homem. Deus colocou, foi um anjo com uma espada flamejante para que o homem não queira mais uma vez resolver o seu problema e comer da árvore da vida. O homem pecou, estragou tudo e quis resolver o seu problema do pecado e pegou folhas, querendo resolver o problema. E aí nós vemos a graça já ali, né? Quando Deus providencia pele de animais, ou seja, houve sacrifício no Éden, houve derramamento de sangue, ou seja, Cristo já ali apontado, a graça do Senhor ali. Será que Cristo estava com medo de ir para a cruz, irmãos? Porque o Senhor se olvidou de mim, agora eu estou sofrendo cruz. Claro, irmãos, que Ele sentiu dores humanas, 100% homem. Mas, irmãos, o medo dele certamente, livra de mim esse cálice, era a ira de Deus que ele ia receber, não a dos homens.
a ira do Deus que se compraz nele, o meu filho amado. Irmãos, a Trindade sempre viveu um relacionamento perfeito durante toda a eternidade, numa harmonia. A Trindade, veja, Deus não criou a gente porque a coisa estava sem graça. Vamos criar o homem. Deus criou o homem para a sua própria glória, e a gente estraga tudo, a gente mancha, a gente destrói com o pecado que Deus ojeriza. Não há comunhão com o pecado. E Deus disse: se for possível, livra de mim esse cálice. E na cruz ele viu que não foi possível, porque o Senhor me abandonou. Isaías capítulo 53, versículo 10, faz um contraste. Veja, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Isaías 53, 10. E Deus se agradou em moer o filho e fazê-lo enfermar. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus agora tem prazer, porque Ele viu o seu pecado e o meu pecado. Porque Ele me viu na cruz, Ele viu você pecadores. Então Deus esmaga, Deus tritura, Deus derrama toda a sua ira sobre o seu filho amado. E as palavras dele então é: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por quê? Para que eu e você, igreja, nós fôssemos amparados por Deus, para que nós fôssemos aceitos por Deus, para que nós fôssemos salvos por Deus. Isso é o Evangelho, isso é Evangelho, isso é a graça. Então o salmista diz: porque o Senhor me esqueceu, porque o Senhor me abandonou, porque te olvidaste de mim. O versículo 9: porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Aí o versículo 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo o teu Deus onde está? Ele diz: isso é um insulto, quando eles querem me lembrar que eu não posso estar cultuando a Deus, que eu não posso estar na presença de Deus. E ele diz assim: esmigalham-se-me os ossos. Sabe qual é a expressão aqui, irmãos? Sabe qual é a expressão aqui? A expressão aqui é de um soldado romano com a sua espada. Existia uma espada de defesa e uma espada de ataque, uma mais curta e uma mais longa. Essa espada de ataque era feita para que ela pudesse adentrar as entranhas, para que pudesse tocar ali nos ossos. Muitas vezes tocava nos ossos ali e catucava, mexia na medula. É isso que ele quer dizer com esmigalham-se-me os ossos, quando alguém vem na maldade me lembrar que eu não posso estar na comunhão de Deus. Na minha adolescência, um dos jovens que eu evangelizava, ele surtou e na sua maldade, drogado, ele tentou tirar a minha vida. E aí ele meteu a faca para cima e aquele meteu no coração, eu botei o braço na frente, e entrou de um lado e saiu do outro. Eu tive que fazer 2 cirurgias, perdi músculo. A minha mão tem uma deficiência pequena, mas graças a Deus. Na época eu era atleta de jiu-jitsu, tinha ganhado já alguns campeonatos. Pense numa alegria. Mas a facada que mais doeu, e era que doía, até um dia desse doía, nunca mais doeu, era a que pegou nas minhas costas. Cheguei no hospital, aí chegou o médico e disse: cadê raio-x? Aí ele fez: tiramos 4. Os médicos começaram a discutir na minha frente. Como é que tira 4 raio-x, rapaz, desse rapaz? Vocês estão doidos? Os médicos começaram a brigar. O menino está cheio de radiação aí. Por quê? Porque passou raspando na medula. E eles disseram: não tem como ele está andando. Não tem como ele está com os movimentos da perna ainda, porque isso furou a medula. E o médico disse: se não furou, não furou. Ele virou para minha mãe e disse: olha, leva esse menino num terreiro aí de macumba para benzer ele aí, porque a gente não consegue explicar aqui não. Fizeram uma estupidez de fazer 4 raios-x no seu filho. Veja, dói, porque ele diz: esmigalham-se-me os ossos. Ou seja, é como se catucasse, perfurasse os ossos e ficasse mexendo lá dentro. O que, irmãos? Por causa do culto, por causa da presença de Deus.
Pastor, eu já desisto daí. Isso é fanatismo, isso é loucura desse salmista. Isso é loucura desse pecador regenerado e salvo pela graça. Isso é loucura desse crente. Eles me insultam, são meus inimigos, ficam fazendo menção que eu não posso estar em comunhão com o Senhor. E aí ele diz então: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. De novo, como ênfase, ele repete. Mas veja, queridos, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu quero que você abra num texto e a gente encerra. Eu queria que vocês abrissem em João, capítulo 11. João, capítulo 11, é um texto bem conhecido. A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, eu queria que vocês lessem, queria ler apenas o versículo, do versículo 32, a partir do versículo 32. Quando Maria chegou, diz assim o texto sagrado, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, pois essa era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. O versículo 33 e o versículo 38 diz que Jesus agitou-se dentro de si. Irmãos, até os judeus disseram: ele não podia não abrir os olhos aos cegos? Ou ele não podia ressuscitar Lázaro não, já que ele curava? Eu concordo que Jesus, ele não chorou porque viu Lázaro morto. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou pela incredulidade. Quando nós lemos o contexto, ele já havia dito: isso é para a glória de Deus, ele não está morto, e etc, etc. Ele já havia dito, e o povo chorando, e o povo lamentando, se o Senhor estivesse aqui. Então ele chorou pela incredulidade das pessoas. Aí diz aí o versículo 33, ele agitou-se no seu espírito. Aí o versículo 38 diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Irmãos, aqui no grego, a palavra agitou-se. Meu coração é levado aqui para a expressão do salmista: porque está perturbada dentro de mim a minha alma. Esse agitou-se aqui de João 11. De João 11. Irmãos, a ideia aqui desse agitar, essa expressão, ela é usada para um cavalo de guerra. É um cavalo enorme, muito forte, se destaca dos outros cavalos. Ele é usado apenas pelo general. E a ideia desse agitar-se é usada para esse cavalo de guerra quando ele está esperando a ordem para que ele possa avançar avassaladoramente contra os seus inimigos. Então a expressão é usada para o cavalo quando ele está bufando nas suas narinas e ele fica com a sua pata batendo no chão, porque ele quer ir contra os seus inimigos. E Jesus Cristo estava indo ao túmulo enfrentar o seu maior inimigo, a morte. Ele está agitado dentro de si, porque ele vai matar a morte, irmãos. Cristo Jesus matou a morte com sua morte na cruz. Agita-se dentro dele, para
que Ele mate a morte, para que nós vivamos para sempre, porque aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverão, porque Ele é a vida. Então o salmista diz: porque estás perturbada dentro de mim, ó minha alma. Ele perguntando para si mesmo: por que essa perturbação? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Qual é a situação da tua vida hoje? Qual é o quadro da tua vida hoje que Deus não pode reverter? Qual é a enfermidade da tua alma que Deus não pode curar, para restaurar a tua comunhão com Deus? Para que possa tirar você desse nível raso de santidade de vida, de comunhão com Deus, e levá-lo a uma comunhão cada vez mais forte, cada vez mais íntima, para que você ame o Senhor, não por puro legalismo, que você ame servir ao Senhor, que você ame o culto, ame vir aqui, se reunir com os irmãos e adorá-lo. Qual é o quadro da sua vida que o Senhor não pode transformar? O que se perdeu, o que é que o Senhor não pode fazer novo? O que é que Ele não pode restaurar e reformar? Agora, queridos, a condição desse homem, porque estava impedida a sua comunhão com Deus, do homem que buscou o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe foram acrescentadas. Queridos, que assim seja o Senhor, o seu auxílio e o seu Deus, e que hoje Ele lhe convide, Ele esteja lhe convidando para uma comunhão maravilhosa com o Senhor.